social ele é um exercício, ele não pode ser entendido como algo que é uma conquista. O movimento social, para mim, ele é tudo aquilo que vem da sociedade, das comunidades, de todos aqueles que não estão nessa posição de poder e que vem para contrapor isso. Muito mais do que isso, o movimento social, os movimentos sociais, eles têm emergido como fortes agentes de transformação. Então, também, para mim, significa transformação. Eu poderia dizer que o movimento social ele foi essencial para mudar a minha trajetória de vida. Desde quando esse nome foi dito pela primeira vez, ou até mesmo bem antes disso, os chamados movimentos sociais cumpriram um importante papel na democratização da sociedade e abriram portas para discussões sobre igualdade de direitos, não conformismo diante dos problemas sociais, reflexões sobre a realidade e principalmente a transformação da sociedade. Coisas que acontecem em todo o país podem partir da Amazônia. Então a Amazônia pode ser esse centro de discussão, de propor coisas. Com a força de suas manifestações, o poder de seus conhecimentos e a importância de suas falas, esses coletivos foram e continuam sendo até os dias de hoje uma maneira de lutar por forma digna de viver. E a Amazônia certamente faz parte desse processo. A gente fez um projeto pensando no legado da COP para as comunidades, uma vez que a gente já esteve nas outras e sabe que o que acontece nos outros países é uma maquiagem, mesmo nos países ricos, colocam tapumes, expulsam a população, e nessas últimas que os países eram ditatoriais, era mais fácil para eles fazerem isso, né? Aqui é o primeiro país democrático depois desses, então existe uma expectativa de participação da população, mas essa estrutura ela é tão enrijecida que ela repete mesmo em países democráticos. Então, a nossa forma de tentar mudar um pouquinho isso e botar outra mensagem ao mundo foi criando uma terceira zona, que a gente chamou de Yellow Zones, ou Zona Amarela. E a nossa ideia era fazer com que espaços como esse que a gente está aqui agora se tornassem oficiais do ponto de vista de quem vem assistir, né? E poder colocar essas pessoas, as lideranças que estão à frente desses espaços, desses lugares, desses movimentos, seja levado a sério, seja levado em conta, seja considerado uma liderança climática também. E também uma forma de, talvez, aproximar investimentos, financiamentos para essas comunidades que já estão fazendo um trabalho de adaptação climática, mesmo que elas mesmas não digam dessa maneira. Com a COP30 chegando e a capital paraense se preparando para receber o evento em novembro, a presença dos movimentos sociais é ainda mais necessária. Afinal, ninguém melhor para discutir as mudanças climáticas do que as próprias pessoas que vivem na Amazônia. Pessoas que conhecem a verdadeira realidade em que vivem. Mas as perguntas que realmente ficam são: como esses movimentos estão de fato se preparando para receber esse evento tão grandioso? E de que maneira todas essas questões estão sendo pensadas por eles? Hoje a gente está organizado com uma coalizão de 15 organizações diferentes, majoritariamente lideradas por juventudes, né, das periferias de Belém. Então são organizações que falam sobre cultura, sobre gênero, sobre raça, e o ponto de encontro nosso é o clima. É debater clima e entender como que todas essas mudanças estão impactando as nossas baixadas.
A gente tem um planejamento estratégico durante o ano. Esse ano a gente vai para a nossa 3ª edição. E o nosso principal objetivo é alcançar as comunidades cada vez mais, as comunidades que não têm a possibilidade de estar discutindo sobre políticas públicas, sobre política climática. E para esse ano, a nossa 3ª edição, ela vai falar sobre adaptação, que é uma das principais agendas do governo. Então, a gente trabalha de forma estratégica, entendendo o que está sendo pautado nacionalmente para a agenda climática, e a gente traz essa discussão para dentro da COP das Baixadas. E aí a gente se organiza durante o ano todo, e esse ano que a gente tem visualizado é que a COP das Baixadas ela é um espaço em que vai também proporcionar com que a população possa se formar ainda mais em relação às pautas que estão sendo discutidas. O que é uma COP? Então, o nosso principal papel também é informar a população. Então, o nosso principal objetivo é acessibilizar esse acesso e fazer com que essa população, essas lideranças comunitárias que têm um papel fundamental dentro do território, que trabalham com o movimento social para amenizar as desigualdades, possam entender também que o espaço delas é dentro da COP. Então, além de dialogar sobre as temáticas, a gente faz pesquisa também, então a gente trabalha com pesquisa, a gente trabalha com comunicação, justamente para sempre tentar descentralizar esse debate que ainda é elitizado e é falado por pessoas que não nos representam. Nós, a nível do Brasil e a nível da Amazônia, temos conversado muito desde o ano passado, em especial a partir do encontro que nós fizemos aqui em Belém, da reunião da Coordenação Nacional, de que a única alternativa para enfrentar esse modelo de crise, que é econômica, social e ambiental, é construir uma nova forma de lidar com o meio ambiente e com a sociedade, que para nós é a reforma agrária. Então, desde o ano passado, começamos a discutir que para enfrentar esse modelo na agricultura, negando aquilo que o agronegócio tem feito, que é a destruição, para nós a proposta é agroecologia. É como a gente pode recuperar a capacidade do ser humano a viver no meio, em condições de transformar e viver com uma relação que permita produzir alimentos de qualidade, sem destruir outras formas de vida. Então, nós estamos discutindo já essa possibilidade, a discussão de um novo modelo de ver a sociedade e a agricultura e as florestas, e, enfim, a natureza, a partir de uma concepção que também é científica de que é possível produzir alimentos de qualidade, sem ter que destruir o solo, sem ter que destruir a natureza e sem ter que concentrar isso na mão de poucos. Uma forma de resolver isso é distribuindo as terras concentradas na mão de poucos para a gente poder, inclusive, recuperá-las para a produção de alimento saudável. Nós estamos na Cúpula dos Povos, o Movimento Sem Terra. A Cúpula dos Povos é esse espaço, esse movimento que congrega, já assinam a Carta da Cúpula dos Povos mais de 500 organizações nacionais e internacionais. Este movimento que a gente está, né, que é a Cúpula dos Povos. Então, a partir deles é que a gente está fazendo também os vários debates. Assim. A Cúpula dos Povos, durante a COP, tem 4 dias que vão estar todo mundo organizado ali junto, né? Todos esses movimentos que estão nela, que é do dia 12 ao dia 16, fazendo debates e luta também nas ruas, porque é na Amazônia. É por isso que a gente acha mais importante ainda organizar o MST. Acho que quando a gente fala de clima, meio ambiente, mudanças climáticas, é importante entender que é tudo também cultura, né? Então, pensar a própria dinâmica de democratizar os debates, ela faz parte de uma cultura, né? Então, a cultura brasileira hoje, principalmente dessas pessoas que estão no poder político e tudo mais, ela é uma cultura de segregação.
não só a brasileira, né, mas você pega, por exemplo, nós já tivemos a oportunidade de ir na COP, né, a COP do ano passado, do ano retrasado, e são espaços muito elitizados, que segregam, então não é fácil você entrar. Isso parte de uma cultura, né? E a gente tem a nossa própria cultura aqui em Belém, então apresentar a nossa cultura como um contraponto a isso também é papel das organizações que são das baixadas, das periferias, como a COP das Baixadas. Então, nesse sentido, eu acho que é importante a gente mostrar que existem outras formas de cultura no mundo que são mais importantes, né? Porque são formas de realmente democratizar acessos, conhecimentos, oportunidades, e a COP das Baixadas ela é um meio para se fazer isso. É fundamental a gente pensar que existe uma população que é a defensora do meio ambiente, assim. Então, a gente vive um cenário em que o meio ambiente ele está em risco constante, né? Por uma série de coisas. A gente tem o garimpo ilegal, práticas totalmente ilegais dentro das nossas florestas, né? Principalmente aqui na Amazônia. E as pessoas que vêm da floresta, que estão na floresta, que sempre estiveram na floresta, são os defensores desse meio ambiente, né? Então, é muito importante que a gente inclua essas pessoas também dentro desse processo de construção de políticas públicas, tanto em nível nacional quanto em nível internacional, como é a COP. Então, nesse sentido, a gente sempre vai defender a inclusão dessas pessoas dentro desses espaços. Esse debate ele não é um debate fácil, né? Primeiro que a gente acaba usando palavras, né, assim, muito inacessíveis, difícil, né? Então, algo que muitas das vezes não, algo que está acontecendo, né, na nossa vida, mas a gente acaba não entendendo, achando que não é com a gente, né? A gente vai nas periferias, por exemplo, o não saneamento básico tem a ver também com tudo isso, né? Mas a gente acaba achando que não, assim, né? Os alagamentos que estão acontecendo, né? Então, as fortes chuvas que estão acontecendo, né? Que acaba alagando muito mais. Ou então a não chuva também, porque também é um problema climático, né? Não ter chuva, e a gente aqui em Belém, por exemplo, agora, a gente teve esse verão tão forte que as pessoas já não conseguiam mais nem caminhar, nem andar, nem ir para a rua, né? Então, tudo isso tem a ver com as mudanças climáticas. Mas é tão difícil que as pessoas não conseguem entender que o que está acontecendo também é esse avanço do agronegócio, né? Do minério negócio. Tudo isso avançando vai se devastando a natureza, ou então, como eles estão fazendo agora, eles estão plantando, mas é monocultivo, né? Eucalipto, soja, que também acaba que não trabalha a diversidade amazônica, causa os problemas climáticos, né? Mas as pessoas não conseguem fazer essa conexão. A gente está começando ainda um trabalho, mas a COP30, como ela acelerou muito isso, eu acho que a partir de agora a gente também é um agente muito importante, até mesmo contra narrativas que já vêm prontas sobre a gente, às vezes até de lugares que já trabalhavam com periferia, mas que eram do Sudeste, não entendiam tanto as nossas especificidades. Então, a COP das Baixadas ter existido antes desse movimento da COP30 em Belém, ela foi fundamental para botar um freio, para que se não se chegasse assim com tanta sede assim nos territórios periféricos. Não haverá um legado positivo desse evento. O que nós temos que construir enquanto movimento, estamos se preparando para isso, junto com os outros nossos amigos do campo, da cidade, com outros povos de outra região do planeta, e construindo a nossa alternativa. A COP por si só vai ser uma forma de pactuação dos ricos para continuar a exploração dos ricos. Então, a gente não está esperando muito dessa COP, porque já pactuaram entre eles a forma da divisão do mundo. E como é que eles vão explorar ainda mais a Amazônia? Como é que eles vão tirar ainda mais minério da Amazônia? Como é que vão explorar ainda mais a nossa água, os nossos recursos naturais? Nós entendemos que o que nós podemos ter de legado não é da COP, mas da articulação que vai estabelecer a partir dos povos, na tentativa de criar instrumentos de enfrentamento contra esse modelo perverso e desumano que é o capitalismo. A própria discussão da COP, né, a própria discussão do clima, meio ambiente, ainda é muito elitizada no Brasil, né? Ela é muito centrada em pessoas que estão em espaço de poder, que às vezes propõem eventos e dinâmicas sociais que são excludentes, que não colocam a população que é da periferia, da Baixada, dentro, né? Que não escuta as vozes, né?
as inquietações dessa população. Então a COP das Baixadas ela surge para fazer esse contraponto, né, de mostrar que existe sim a necessidade da gente estar discutindo com essas populações, né? É importante ouvir elas, porque sem elas não há discussão, né? Você não pode discutir a realidade de pessoas sem que essas pessoas sejam ouvidas. Assim. A gente, enquanto amazônida, tudo que a gente faz no nosso dia a dia é cultural e é político também. Mas a cultura, para a gente, ela é uma ferramenta de diálogo, de mobilização dentro das comunidades. Uma vez que dentro dessas periferias, dessas baixadas, existe muita cultura, existem corredores culturais. E a gente utiliza isso como uma forma de aproximar a população. Então a gente fala de clima através da cultura. Entendendo que quando eu falo sobre clima em uma música, uma contação de histórias, eu consigo dialogar com diversos públicos, com diversas populações. E a cultura ela também está enraizada na história dos povos tradicionais, dos povos originários, que são as populações que são mais impactadas por toda essa mudança, por toda essa exploração histórica que a Amazônia vive, mas que são deslegitimadas e que são as pessoas que mantêm essa Amazônia, essa floresta em pé. Então, quando as pessoas falam de Amazônia, a primeira coisa que elas veem são copas de árvores. Só que elas não olham para as pessoas que estão há anos fazendo com que essas copas de árvores continuem resistindo e persistindo. Os movimentos sociais não são apenas ações, mas uma forma de reflexão social e um convite para lutar pelo que nos pertence. E entender a importância dessas organizações no debate climático é entender que ainda há muitos passos a serem caminhados para que esses conhecimentos cheguem a todos. O movimento social na Amazônia é uma força que está cada dia mais presente em nossa realidade, nos mostrando que a resistência está na coletividade e na união. Afinal de contas, a COP vai passar, mas quantas marcas ela ainda vai deixar?